Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e também compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, pois assim você vai receber as nossas missas, novenas e todas as nossas atividades. Estará sempre rezando conosco em comunhão com a nossa igreja paroquial. Celebramos hoje a memória de Santo Antão. No decorrer da história, Deus chamou muitas pessoas para viver e testemunhar o seu reino de amor. Santo Antão, com palavras e atitudes, disse sim a este chamado. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Que o Senhor fortaleça o seu povo e abençoe com paz o seu povo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, nos átrios de seu Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos, por suas preces, a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía-se a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. Ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de que te falei, ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o povo de Israel, depois que pede rei, Deus ainda mostra sua misericórdia e intervém, no sentido de ele ainda acreditar que o povo precisa de uma liderança, mesmo ainda com Deus. Embora quando o povo tenha pedido um rei, eles queriam mais uma liberdade, uma desconfiança para com a parte do Senhor, o Senhor ainda mostra sua misericórdia. E hoje nós vemos que Samuel, que é o profeta do Senhor, unge Saul, o primeiro rei de Israel. A palavra que nós ouvimos até descreve Saul como um homem de ombros que se sobressaía, significa uma pessoa forte, imponente, uma pessoa que era preocupada, no caso procurando essas jumentas para o seu pai. Samuel então cumpre a vontade e os desígnios do Senhor e unge Saul como rei. Deus ainda se preocupa com nós. Deus ainda se preocupa com a nossa fraqueza. Ele sabe que, por mais que o homem tenha atitudes que façam com que Deus seja colocado em segundo plano, Deus ainda se preocupa com a vontade, com o desejo de fazer parte da missão do seu povo. Deus ainda se preocupa em caminhar com aqueles que o seguem, com aqueles que dele necessitam. Jesus aqui mostra exatamente isso no Evangelho. Jesus ainda continua sua missão e ele encontra mais uma pessoa aqui na história para fazer parte do seu grupo e chama. Quem era? O apóstolo Mateus, que tinha por nome Levi. Mateus, cobrador de impostos, a profissão, digamos, mais odiada que existia naquela época. Os cobradores de impostos que muitas vezes não só cobravam a parte que era necessária, mas também enriqueciam cobrando um pouco mais. Muitas vezes usavam da violência e da guarda romana para fazer com que as pessoas pagassem os tributos. Mateus era assim, como todos os outros. Mas o que chama atenção aqui é a transformação. Basta uma palavra que o Senhor diga e que Mateus já se prontifica a mudar de vida. É bonito que a gente pode perceber que Mateus, embora não tenha sido com uma profissão muito digna, para a época, mas Mateus tinha uma vida ganha, Diferente de Pedro, João, Tiago, André, que eram pescadores, que iam lá e pescavam, quando não tinha nada, então passavam dificuldades. Mateus não. Mateus era uma pessoa que tinha aí sua credibilidade, provavelmente era um bom cobrador de impostos, tinha uma família já bem pomposa, Tinha luxo, tinha glamour, tinha um futuro pela frente, Mas Jesus o chamando, segue-me,
faz com que ele abandone tudo isso, porque ele percebeu que nas palavras do Mestre havia algo além. Jesus aqui no final, quando ele responde aos fariseus, é interessante ele dizer, né, que não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas sim as pessoas que estão doentes. Essa comparação que Jesus usa, ela é muito providencial, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. O povo de Israel, mesmo rejeitando a Deus, mesmo desconfiando da proteção de Deus e querendo depositar a sua confiança em um homem como o rei, Deus ainda intervém. Aqui Jesus fala, não, eu não vim para ver quem é justo, eu vim quem é pecador. Só que todos nós somos pecadores. A diferença é que naquela época os fariseus não se achavam tão pecadores assim, eles se achavam imunes ao pecado, imunes a todas as leis, a tudo, pelo cargo que eles ocupavam. E o que Jesus mostra é, vocês também são pecadores, vocês também precisam da misericórdia do Senhor, vocês também precisam que Deus haja na vida de vocês. Nós precisamos nos justificar pela força e pela graça de Deus, porque sem as nossas forças nós nada podemos fazer. Celebramos hoje Santo Antão, o pai dos monges. É bonito que ele era egípcio, né? Mas depois da morte dos pais, vendeu tudo e, deixando tudo para trás, se dedicou a uma vida no deserto, onde lá fez muitas orações, muitas meditações e começou a desenhar naquela época já como seriam a vida monástica, né? Hoje na vida monástica nós temos diversas ordens religiosas, mas Santo Antão é aquele primeiro que já começa a visualizar que os valores do reino de Deus na vida religiosa podem ser vividos de uma maneira muito mais radical para aqueles que têm coragem de dizer sim e abraçar a essa fé. Por isso, a nossa experiência de deserto é tão válida, porque é um encontro pessoal com Deus, porque é um encontro pessoal com aquele que nos criou e nos faz cada vez mais perceber o quanto nós somos necessitados dele, porque sem ele nada nós podemos, sem Deus nada nós somos, sem Deus nada conseguimos fazer. Por isso vamos pedir que o Senhor nos dê a coragem de Mateus, segue-me, e que levantemos cada vez mais dos nossos postos, das nossas tranquilidades, das nossas zonas de conforto e vamos seguir a Jesus. Vamos ser também como médicos que levam a saúde, a palavra de Deus àquelas pessoas que tanto necessitam, levando e mostrando que a confiança em Deus ainda é e sempre será o melhor remédio para todos. Vamos rezar?
Confiantes, ó Pai misericordioso, elevamos a vós nossas súplicas, acreditando em vossa misericórdia que nos acolhe, e vos pedimos, ouvi-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Continuai chamando pessoas para anunciar e testemunhar o vosso reino de amor. Nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Despertai em nossas lideranças políticas o compromisso ético com o valor da vida. Nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Olhai com bondade para as crianças e para os necessitados da nossa comunidade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Senhor, Deus e Pai, acolher-lhe nossos pedidos e derramai sobre nós a vossa graça. Conservai-nos na comunhão convosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas humildes oferendas, trazidas ao altar na festa de Santo Antão,
para que, desapegados dos bens terrenos, os tenhamos por única riqueza, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível, por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, Santo Antão e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador.
julgar os homens como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos males o direito, ele é quem defenderá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos fortalecestes pelo vosso sacramento, concedei-nos vencer as tentações do inimigo, como destes a Santo Antão, esplêndidas vitórias contra a força do mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Rainha do céu, ave dos anjos, Senhora, ave raiz, ave porta, da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe